Povo abençoado do Brasil, que vergonha, que absurdo. Há mais de um ano eu venho denunciando que Alexandre de Moraes é um verdadeiro ditador da toga que rasga a Constituição e as leis. Agora, depois de um ano, ele dá uma entrevista, olha que graça, ao Globo, né? O Globo, o lixo do jornalismo, que produz narrativas parciais segundo os seus interesses econômicos e políticos. Ele vem denunciando um pseudo-plano de que tinham armado, né? Ele denuncia planos, 3 planos de tentativa de matá-lo, inclusive fazendo graves acusações às Forças Armadas e dizendo que os pseudos golpistas queriam enforcá-lo em praça pública. Em primeiro lugar, a quem acusa o ônus da prova. Cadê as provas, Alexandre de Moraes, dessas acusações graves? Será que o senhor está fazendo a mesma coisa que fez no caso daquela briga entre seus familiares, o senhor e uma família no aeroporto de Roma, que o senhor nunca apresentou as provas, né? E que a sua amiguinha que presidia o STF ordenou a Polícia Federal invadir a casa de cidadãos num verdadeiro absurdo de abuso de autoridade, uma verdadeira aberração. Inclusive, o senhor agora é assistente de acusação. Que aberração jurídica! Senhor Alexandre de Moraes, o senhor não tem moral, não tem condições legais, jurídicas, para fazer o que o senhor fez, condenar essas pessoas. Sabe por quê? O artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil diz o seguinte: um juiz é suspeito de julgar quando ele faz parte do processo. O senhor faz parte do processo, declaração sua. Como é que o senhor julgou essas pessoas, e ainda mais sem o devido processo legal e no Supremo Tribunal Federal, se o senhor faz parte, se o senhor tinha previamente conhecimento que haviam planos para tentar matá-lo, o senhor jamais poderia julgar essas pessoas. É nulo todo o seu julgamento contra essas pessoas. Ninguém vai falar nada, imprensa, OAB, vão se calar diante de uma aberração dessa? Agora escuta, o jurista, muito interessante isso aqui, Aécio Flávio Palmeira, mostra a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Brasil é signatário, o artigo 10 e 11º, olha o que diz, interessantíssimo, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial. O senhor não é imparcial, o senhor é parte do caso. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta às leis desse país que esse ditador rasga e agora ele é réu confesso. Minha gente, que absurdo. Eu quero dizer uma coisa, senhor Alexandre de Moraes, o senhor pode até escapar da justiça humana, mas da justiça divina o senhor não vai escapar um dia. Eu declaro em nome de Jesus. Eu vou deixar para falar do pseudo-golpe dessa narrativa bandida segunda-feira. Eu vou ficar por aqui. Deus abençoe você. Deus tenha misericórdia do Brasil. Povo abençoado do Brasil. O governo Lula, que é rejeitado pela grande maioria dos evangélicos, produz 2 propagandas para enganar as pessoas mais simples da comunidade evangélica e ainda ridicularizar os evangélicos. Eles usam expressões da nossa fé, cambada de canalhas. São 2 peças publicitárias, uma do Bolsa Família, que uma mulher tipicamente vestida como uma evangélica está no mercado, o garoto quer uma lata de leite, a mãe diz, eu não posso, e aí uma outra chega e diz assim, eu vou dar ele. Aí ela diz, glória a Deus. Olha, quando receber o benefício, eu te pago. A outra propaganda é um camarada onde um garotinho vem entregar a bola ao seu amiguinho, aí o pai pergunta, estão se mudando? Diz, nós conseguimos a nossa casa própria, né? O projeto da Minha Casa Minha Vida. Aí o cara diz, ô glória, expressões tipicamente evangélicas, para poder dar um vínculo como que se a nossa gratidão fosse para algum governo. Deixa eu dizer uma coisa, cambada de canalhas. Nós evangélicos entendemos que não é Lula nem Bolsonaro. A nossa dependência vem do Senhor.
As respostas que precisamos vêm de Deus. Esse espírito de mentira e de engano que esse cara tem, essa casta de demônios que nós repreendemos em nome de Jesus. Vocês querem saber quem é Lula? Na sua própria fala, vai dizer o que ele é e o que ele acredita? Preste atenção. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Lula dizendo que tem orgulho de ser chamado de comunista. Os comunistas na história mataram milhões de evangélicos e de cristãos. Lula combate a família, costumes e a pátria. Tudo que a Bíblia manda a gente valorizar. Lula humilha, ridiculariza os evangélicos como se fôssemos uma cambada de ferrados e pobretões e dependentes de governo. Gente, deixa eu dizer uma coisa, ele não conhece a comunidade evangélica. Nós temos pobres, classe média e ricos. Eu tenho pobre na minha igreja, eu tenho pobres na minha igreja, mas gente trabalhadora, de dignidade, que acredita em Deus, que conquista as coisas e que não vive com pires na mão dependendo de governo. Sabe quem são os governos petistas? No dizer de 4 ministros do STF, os governos mais corruptos da história, governo de ladrões e de bandidos que saquearam os pobres, isso sim, e agora vem com propaganda mentirosa para enganar o povo mais simples. Eu conclamo pastores e líderes, vamos denunciar isso ao povo evangélico. Denunciei do púlpito o que eu vou fazer domingo. Meus irmãos, anuncie, fale com os evangélicos mais pobres e simples para não serem enganados. Eu repreendo esse espírito de mentira em nome de Jesus que quer enganar o povo brasileiro. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você e sua família.